Ora viva pessoal, boa tarde. Há muito tempo que vocês já não levavam com a minha fronha, então é assim, hoje é o dia de levarem com a minha fronha. Estou a ir trabalhar, que é como eu gosto, quer dizer, como eu gosto não é de ir trabalhar, eu gosto de ir a conduzir e a falar com vocês. Até porque o barulho dentro do carro é mais engraçado, é mais soft, pá, e dá para conversarmos melhor. Ora bem, então o que é que eu vos quero falar? Eu quero-vos contar, fizeram uma pergunta muito interessante um destes dias, porque se bem se lembram, eu num dos vlogs passados falei, contei-vos a minha história, um bocado de como é que fui evoluindo enquanto evoluindo. Não quer dizer que seja necessariamente uma evolução. Fui mudando, fui adquirindo hábitos, fui adquirindo, evoluir, porque também as instalações fui melhorando, isso tudo, não com o dinheiro do meu ordenado, ou pelo menos a maioria, mas com o dinheiro da própria criação, ou seja, as minhas chaves é que pagaram, as outras chaves é que pagaram as instalações e isso tudo. Posso dizer sem ponta de exagero que foi muito assim. Tirando a comida, a comida sou eu que pago, digamos assim. Pronto, isto para vos dizer o quê? Então perguntar-me, eu falei, então apelidei na altura as minhas pirruras das minhas formiguinhas, pronto, eu sempre disse isto, já é uma coisa que eu já digo há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre falei nas minhas formiguinhas como sendo as pirruras, como antes disso tinham sido os agapornis, como antes disso tinham sido os bengalins e os mandarins. Ou seja, nós temos que ir trabalhando com o que temos e com o que temos ter resultados que nos permitam depois chegar a outros objetivos que nós possamos ter. Pronto, então perguntavam-me o que é que eu achava atualmente que seria uma espécie adequada para serem umas boas formiguinhas. Eu achei a pergunta muito interessante e é evidente que é também muito difícil de responder, porque e é sobre isso que eu vos quero falar. Só que é assim, nós temos que ter em conta uma coisa que nunca nos podemos esquecer, na minha opinião. Atenção, eu volto a falar, cada vez que eu falo aqui é sempre a minha opinião, não é nenhuma certeza, não é nenhuma verdade absoluta, não é nada disso, é a minha opinião. As nossas formigas, as nossas aves que trabalham um bocado para sustentar aquilo que são depois aqueles pequenos luxos que nós temos, têm que ser, acima de tudo, têm que ser umas aves que nós gostamos, uma espécie que nós já gostamos também, porque se nós vamos estar a criar por criar, não vai funcionar, acreditem em mim. E este é um hobby muito engraçado e muito... Este e se calhar muitos outros, pronto, é um hobby que é muito justo, no sentido em que eu conheço poucas pessoas que não gostem de aves a conseguir entrar num negócio, digamos assim, vamos imaginar, fazer um investimento, digamos que não conheço ninguém que não goste de aves, chegar e comprar 10 casais de aestivas ou 10 casais de cinzentos, ou quem diz 10, pronto, é um número que eu estou a tirar ao cano, numa perspectiva de investir e metê-los a criar e fazer rentabilizar esse dinheiro. Não conheço ninguém assim, não conheço. E pelo menos em Portugal eu conheço muita gente, ao longo dos anos fui conhecendo, e não conheço ninguém que se diga assim, este gajo não gosta de aves, quer meteu-se nisto para investir, comprou 5 casais cinzentos, está a ganhar dinheiro feito tolo e não sei o quê. Por outro lado, conheço pessoas que gostam de aves, pessoas que gostam muito de aves, e de uma maneira ou de outra, e também existe essa perspectiva de investimento, acabaram por comprar os mesmos 5 casais, os mesmos 10 casais de cinzentos, ou de aestivas, ou de outra coisa qualquer, e conseguem fazer dinheiro. Por isso é que eu digo que isto é um hobby um bocado justo, porque assim, quem só anda pelo dinheiro dificilmente tem sucesso.
e depois quem anda também pelo gosto também, também acaba por não ter muito sucesso porque nunca está satisfeito, e não, vocês sabem bem como é que isto funciona. Nós, quando temos um casal de bengalinhas, queremos um casal de diamantes de gold, e quando temos um casal de diamantes de gold não descansamos enquanto não tivermos um casal de sei lá de quê, de emblema picta. Quando tivermos um casal de emblema picta não descansamos enquanto não tivermos um casal de sei lá, olha, sempre por aí fora, ou quando tivermos periquitos não descansamos enquanto não tivermos um jagapornas. Agora já não é tanto assim, pronto, as coisas hoje em dia é mais fácil nós começarmos sem termos muita experiência, porque existe muita informação, existe muita facilidade de chegar aos criadores. Eu ainda me lembro da primeira vez que fui à casa de um criador, meu Deus, eu ia tão nervoso, que vocês nem vos passa pela cabeça. E ia a sentir-me pequenino. Hoje em dia não, qualquer pessoa chega, e então, pronto, eu atualmente faço vídeos, deu-me para isto. Antes disso já tinha tido um bocado de presença mais nas redes sociais, no tempo dos fóruns, no tempo dos blogs. Epá, sem nenhuma pretensão, acabei por me expor e por me apresentar, entre aspas, muito por aí, pelo país fora, pronto. Acabei por entrar na vida das pessoas mesmo que elas não conhecessem de lado nenhum, uns gostam de mim, outros nem por isso, faz parte. E conheço muita gente e já não sei porque estava a dizer isto, esqueci. Estava a contar isto porquê? Pronto, já não sei. Esqueci-me completamente. Entretanto, também estou aqui todo ranhoso. Mas eu vou-me lembrar e depois eu volto. Até já! Ora, voltei então, pessoal. O que eu há bocado, eu tive que estar a ouvir o vídeo novamente para perceber o meu raciocínio. De há bocado comecei para ali a falar. Acho que a uma certa altura já não fazia ideia do que é que estava para ali a dizer. Pronto, concluindo o meu raciocínio de há bocado, o que eu estava a dizer é que em tempos que, pronto, há uns tempos atrás, ei, larga a camisola, pá! Há uns tempos atrás eu já na altura me expus um bocado com blogs e não sei o quê, e fóruns e Facebooks e não sei o quê. E uma das coisas que sempre me chocou foi que, não querendo eu estar armado em carapau de corrida, não é nada disso, não é nesse sentido que eu estou a falar. Mas independentemente disso, eu quando me dirijo a alguma pessoa não chego logo ali armado em campeão, tipo, se não conhecer a pessoa de lado nenhum, não começo logo ali a tratá-la por tu e tudo como se fosse coisa. Eu não sou nada de formalidades, nem sequer gosto que me tratem por senhor, e mesmo por você custa-me um bocado, porque pronto, já faz-me pensar que a idade já começa a pesar. Independentemente disso, agora assim, o respeitinho é muito lindo, né? Eu quando falo com pessoas que não conheço, tenho sempre o cuidado de as respeitar de uma forma diferente. Porque pronto, não andámos todos na escola e acho que isso é normal. Então estava eu a dizer-vos que isso foi uma coisa que me chocou sempre, porque me faz lembrar que eu quando fui visitar aquele criador, eu ia mesmo a sentir-me assim pequenino. Epá, não no sentido de me sentir humilhado nem nada disso, mas pronto, ia com o respeito que tinha por aquela pessoa que tinha aves que eu um dia gostava de ter quando lá chegasse, quando chegasse pronto, a um determinado número de anos, quando estou-me a engalinhar todo. Pronto, ao fim do determinado número de anos também gostava de ter assim umas aves, era isso que eu quero dizer. Pronto, voltando ao assunto principal, as formiguinhas. Pronto, as formiguinhas dependem muito das espécies que vocês gostarem. E isso é o principal sempre. O foco é escolherem uma coisa que vocês gostem. E depois, claro, que vos permita também fazer algum para os pequenos luxos, para poderem ter umas aves menos comerciais, digamos assim, para poderem comprá-las, para poderem sustentá-las, porque todos nós sabemos que há certas espécies que ou são mais sensíveis, ou isto ou aquilo, que nós gostamos delas por aquilo que elas são e não porque achamos que vamos fazer dinheiro com aquilo, e nós neste hobby cada vez mais temos que
por muito que nos custe pensar que temos que fazer dinheiro, porque as coisas estão caríssimas, está tudo caríssimo, custa tudo a comprar, e por muito que nós não queiramos, não nos podemos esquecer sempre que precisamos de pensar também na parte económica da questão, porque é preciso fazer dinheiro para podermos sustentar as nossas aves com o carinho que elas merecem. Assim, se eu tivesse que atirar para o ar algumas espécies, tirava se calhar as jaratinhas sol, que são uma espécie que eu acho que está sempre estável, há sempre procura, há sempre não, criam relativamente bem, são resistentes, são uma espécie muito interessante, tanto para pet como para criadores. E depois talvez, sei lá, se calhar noutra escala os turquoisines, que são o Neophema pulquela, que são aves que permitem vocês já trabalharem com mutações, fazerem coisas engraçadas. Pronto, é diferente. E há mais espécies. Por exemplo, para quem criar lores, o que é que eu acho que um criador de lores tem que ter sempre? Melocanos. Posso estar a dizer um disparate muito grande, que me perdoem os criadores de lores, que eu fui criador de lores durante pouco tempo e depois acabei por passar a outras espécies porque não tenho esse, ou seja, não tenho suficiente gosto para ter lores que compense o trabalho que eles dão. Mas pronto, voltando a esse assunto, um criador de lores eu acho que tem que ter sempre melocanos, porque os melocanos são a base de tudo, são aqueles que permitem também fazer para comprar comidinha para os outros, são aqueles que estão sempre a criar, são aqueles que são mais resistentes, são aqueles que permitem às vezes cobrir uma perda, porque se eu agarrar e for um gajo com poucos recursos ou com poucas disponibilidade financeira e for comprar um casal de cintilato, um casal sei lá do quê, à rasquinha, moro num cintilato e depois o outro, vou comprá-lo como? Com o quê? Já tenho que penar. Há que pensar um bocado também nessa parte. Eu sei que isto não é novidade para a maior parte das pessoas, mas basta que seja para 2 ou 3, é aquilo que eu sempre digo. Basta que eu esteja a dar uma boa dica a 2 ou 3 pessoas, já fico satisfeito. É essa a minha ideia, não sou mais que ninguém. Também eu tenho que aprender muito aqui para como sustentar os meus. Olha, como sustentar os meus cinzentos, que eu ando a dar comida há tantos anos e nunca vi um pássaro. Como? Como é que eu vos vou sustentar? Digam lá. Pronto, pessoal, não me vou alongar mais. Pensem nisso, umas aratinhas sol, se não tem, um ringnecks, uns cabeças de ameixa. Agora há mutações de cabeça de ameixa brutais. Esse tipo de aves assim. No meu tempo, quando foi a minha vez, foram as pirruras molinae. As mutações, vou ser sincero, fiz muito dinheiro, paguei estes meninos que aqui vêm, paguei a rede deles, paguei as chapas de sanduíche deles, daquele lado a mesma coisa, quase tudo. Portanto, vocês pensem nisso, encontrem as vossas formiguinhas, tem que ser uma coisa que gostem e uma coisa que vos permita fazer algum dinheiro. Tá? Então vá, até já! Bem, os nossos peruzinhos continuam impecáveis, acho eu, espero eu, pelo menos estão com um bom aspecto. E os brigadeiros também, pronto. Eu é que já estou com muito menos bom aspecto, que estou-me a sentir super atacado. Acho que vou comer um bocado de ração também, a ver se ganho forças. Entretanto, o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer que vou sair daqui ao pé da ringneck, porque senão não consigo dizer nada. Começo a achar que estou aqui com um problema de rolas de Cristo a mais. Já é muita rola para pouco espaço.
Só patinhos é que nada. Entretanto, se vocês repararem, o nosso macho dos patos mandarins já está praticamente mesmo a parecer uma fêmea. É este aqui, era bem? Onde é que ele está? É este aqui. É este. A ver aqui o gajo. Continua com mau feitio. Pronto. Não entendo porque é que os ovos foram sempre brancos. Também foi um desgosto que eu tive. Queria que a Maria tivesse tido a oportunidade de ver os patinhos pequeninos a nadar na aguita e tal. Mas pronto, paciência. Vamos esperar que tenha sido uma casualidade. Entretanto, vou-me tentar informar junto de criadores desta espécie, porque eu sei que os patos mandarins são muito fáceis de criar. Não entendo o que é que falhou. Custa-me a crer que seja o facto do lago não ser muito grande, mas pode ter sido. Apesar que eu acho que os principais suspeitos foram mesmo aqui as nossas rolas de crista. Por isso é que eu também acho que se eu mudar as rolas de crista ali para o sítio onde estão as rolas esmeralda, sou capaz de resolver dois problemas. Mas pronto, vamos ver. Elas, pelos vistos, parece que pararam de criar, pelo menos para já. Ainda andam a alimentar duas crias, mas elas das outras vezes já estavam com ovos e ainda andavam a alimentar os pequeninos. Portanto, não sei, vamos ver. Bem, ainda voltei aqui novamente para vos contar uma cena. Eu ainda me lembro perfeitamente a primeira vez que vi rolas de crista. Foi numa loja que havia em São Bernardo, Aveiro, uma loja que se chamava A Rosela. Pronto, e nessa loja o senhor, ele era um gajo porreiro, o senhor António, acho eu que se chamava, já não me lembro, António Encarnação, acho que era. E era um gajo muito porreiro, o senhor. E eu, na altura, trabalhava em Aveiro e pronto, ia lá muitas vezes mesmo. Inclusivamente, comprava lá comida e comprava isso, tudo o que era preciso. Era no tempo que ainda comprava comida aos quilos, ainda não era aos sacos. E estou praticamente todas as semanas lá ia. A primeira vez que vi então rolas de crista foi lá. E ele tinha, acho eu que foi lá, pelo menos é assim, o sítio que mais me marcou em que eu tenha visto rolas de crista foi lá. Eu também estava aqui a falar e estava a pensar ao mesmo tempo que dificilmente naquele senhor no Hervedal, ali entre a Tocha e a Figueira da Foz, dificilmente ele não tinha rolas de crista, mas eu não me lembro lá delas. Aquele senhor que eu já vos falei que foi onde vi os turacos pela primeira vez. Pronto, então nessa loja ali em Aveiro, o senhor tinha, e na altura aquilo acho que custavam 15 contos o casal. Não, 15 contos não, aquilo já estávamos em euros. Por isso devia ser para aí 150 euros o casal. Imaginem. E eu fiquei doido com elas. Depois mais tarde vi em Lourosa também, no parque. Epá, e fiquei doido a olhar para elas, doido mesmo. Sempre foi uma espécie que eu quis muito ter. Há outra que eu também queria muito ter e que nunca tive. Até tenho vergonha porque assim, já gastei tanto dinheiro mal gasto em pássaros e um dos meus sonhos a nível de aves eu acabei por nunca investir, que são as rolas máscara de ferro, que não são tão caras quanto isso. E são uma espécie que eu adoro completamente. Faz parte das minhas recordações de puto, quando elas custavam tudo e meia, e mesmo nessa altura nunca tive. E agora já tive a oportunidade de as comprar e é daquelas coisas, um gajo vai adiando, imaginem, um dos meus sonhos é ter, a nível de pássaros, é ter rolas máscara de ferro e nunca cheguei a comprar. Digam-me lá se isto é normal. Um gajo que tem papagaios e não sei o quê, não sei quantos, não sei o quê. Não estou a chorar o dinheiro nem nada disso, simplesmente estou a chorar às vezes as minhas decisões, as minhas escolhas.
Mas pronto, um dia vou ter rolas de máscara de ferro. E pronto, lá voltamos nós outra vez aqui a esta saga parva da rola diamante que se vai enfiar no ninho da rola esmeralda. Mas ela não tem culpa, o culpado aqui sou mesmo eu, porque já devia ter tirado aqui as rolas de diamante todas de uma vez. Está visto que ou eu não sei, ou então tenho muito pouca sorte com a conjugação de espécies. Elas dão-se bem e tudo, não se passa nada, só que agora deu-lhes para isto, pronto. Vai sempre para o ninho. Já de outra vez o resultado foi que morreu a cria. E agora eu não vou deixar. Nem que eu tenho que tirar a cria para criar a mão. nunca criei uma rola à mão, acho que vai ser desta. Quer dizer, se é que passa alguma rola que eu não consigo ver porque ela está lá. Agora que eu tinha a oportunidade de ver o que é que está no ninho, não, a gaja foi-se lá sapar. Enfim, entretanto estou quase a ficar sem voz, tenho que aproveitar agora para falar muito, porque não sei como é que vai ser. Não? Agora então a nossa Maria já está em casa, ela está meio adoentada também. Estamos os dois, não é, filha? Deixa estar. Deixa estar isso, rapariga. Isso não é nenhum brinquedo. Ai. Anda. Anda com o papá. Já assustaste as mãos. Deixa limpar as calças já. As mãos às calças, rapariga. Ok. Então onde é que tu vais? Mas está uma piscina. Só que tinha só em cima que tem cocô. Porque não é picado. Pois elas são tolas, pois é. Olha. Mas espera aí, estão aqui estas duas, quem é que está no choco? Está uma garniza pequena. Não, Então quem está sempre no choco? Oh filha, a gente tem que, no fim de semana sem falta, temos que fazer ninhos, está bem? Porque elas andam a comer os ovos, andam aqui uma grande salganhada. Ela também está. Ela também está, pois está. Não está nada. Ah? Também nada. Tá. Também nada, não há ovos hoje, deixa lá. Paciência, não é? Olha, o galo é tolo, não é? Pois o galo não tem em cima. O galo anda em cima das pequenas, pois é? É, Só. parece que é O galo tolo. não anda em cima. Pois é. É, ele está a precisar de levar 2 palmadas também. Pois. As galas estão em cima de o galo. Olha o peru, olha onde anda o peru. Olha onde anda o peru. Olha aquele, olha. Não, vamos apanhar o teu amigo. Onde é que ele está? Um está ali. Não é aquele. Ah? É o que tem o quê? Meu namorado. Teu namorado? Ai, que cara. Não sei do meu namorado, papá. Anda. A gente vai procurá-lo. Deve andar lá para a frente. É, papá. É, papá. Ele deve andar lá para a frente. Ah, pois está. Olha, estão ali a dormir. Está a seguir, olha aí. Espera. É esse? Tá... Não! Pronto, então vá. Lá vai a desgraçada dar mais uma volta. O que é que estás a ver, hein? Aí dar um beijinho? Pronto, mas... Acha que eu vou dar o pau e eu vai para cima do pau? Oh, não vai nada, filha. Isso não é assim que funciona. Isso é só nos bonecos. Oh, vês? Agora caiu, coitadinho. Tem agora. Não consigo apanhá-lo. Oh, consegues, toma lá. Papá, Olha um papo tão cheio que ele tem aqui. O papo está tão cheio. credo, eu até não consigo comigo com esse papo cheio. Não consegue dormir com esse papo cheio? Não. Então vá. Olha. E não metas aí que isso tem água. Olha as taças todas que o papá lavou. Mais outras. Ai, está tudo aqui. Mais as que já estão a uso. Ah. Aonde? Eu estou chegando aqui para ver se eu...
Se o quê? Se eu vai para ali, Tá bem, então vá, vamos ver se fazemos alguma coisa. tio qualquer. Se eu andar. Eu até pensei que estavas a telefonar. Pensei, Pode ser. pensei que isso era um telemóvel. Já para passar, Hã? Oh, ele assim vai fugir. Hein? Olha o outro em cima. Qual é que tens aí outro já em cima? Olha aí outro. Eu apanhei, papá. Vai ver que... Este é muito fraco, papá. Hã? Este é muito fraco, papá. É muito forte? Isto é pequeno. Pois é. Como é que eu vou lascar agora? Tu vais buscar o outro. Cuidado para não caíres. Bem, vou aproveitar para vos dizer que hoje recebi um convite engraçado para fazer uma situação engraçada, que vai ser a primeira vez. Eu estou super nervoso e a morrer de vergonha, porque pronto, não tenho jeito nenhum, acho eu, mas pronto, vamos ver. Vai surpresa, pois já não vos vou estar a dizer o que é. Fiquem à espera, de qualquer das formas é uma honra para mim. E pronto, é daqueles convites que acho que não se podem recusar. Sim. Segura aqui. Ok, ó filha, mas eu tenho que tratar dos passarinhos. Isto é... O gajo que me deu estes frangos disse-me que eles eram muito maus, e o caralho, eu não sei o quê, pé. Reparem, olhem para isto, esta maldade toda. Olha, está a dormir. Então, mas aquela... Fogo, a sério, ela mandou-me ficar aqui a segurar no pito e fui buscar o triciclo. E é isto, vida de pai. Não é, Pito? Estás a ver, tu quando fores pai também vai ser assim. Quer dizer, isto se os galos não te passarem a perna, que eles são maiores que tu. Não sei se estás bem a ver o filme. Oh Maria! Então como é que é a nossa vida? Então eu agora fico aqui a segurar no pito de plantão? É mesmo sacana. Pá, portem-se bem. Bem, vou aproveitar que a Maria deixou-me aqui à seca e vou-vos contar quais é que foram os meus... Ou seja, como é que foi o meu início, mesmo os inícios nos passarinhos. Eu andava na escola primária, devia ter para aí, sei lá, 6, 7, 8, 9 anos, não é? Não faço ideia, mas pronto, era dentro disso. E tinha uma pessoa na minha família que tinha uma gaiola, fez uma gaiola com vários, era um tio e uns primos, não sei o que tinha. Duas gaiolas, primeiro fizeram uma gaiola assim fixe debaixo de umas escadas, depois fizeram uma gaiola enorme e tinham vários pássaros, muita coisa mesmo. Era ainda no tempo das em que vinham pássaros da África e da Ásia, etc. Pronto, vinham aquelas castadas de pássaros. Então havia um acesso muito fácil a muita variedade de espécies que hoje em dia são até algo raras. Pronto, eu na altura era puto e encantei-me com aquilo. Encantei-me completamente. Entretanto, havia lá por casa um livro sobre pássaros. Está toda despenteada, diz a Maria. Havia lá em casa um livro sobre pássaros, que era um livro pequenino, para aí... Pá, era mesmo um livro de bolso de uma coleção qualquer. Aquilo, eu acho que era Edições Marabu. Hã? Estás toda despenteada? Sai meu puxo, papá. Hã? Sai meu puxo. Faço teu puxo? Pronto, eu já volto. Pronto, então... Outra vez? Pronto.
fiquei outra vez aqui de pontão, mas atenção, vocês não pensem que eu estou a apertar o gajo, só estou com ele pousado na palma da minha mão. Pronto, então estava-vos a contar que havia lá um livro qualquer, aquilo acho que era se bem me recordo, era Edições Marabu. Pronto, eu depois acabei por emprestar esse livro, maldita hora, porque nunca mais o vi e gostava de ter esse livro. Pronto, aquilo era um... Vamos, anda, vai lá. Para a terra para onde? Para a horta. Para a horta? Aqui, olha ali. Então tens ali o... Olha, vai para o buraco. Então tens aqui... Então este é que é o teu sítio da terra. Anda, vai tirar um bocadinho. Oh filho, anda lá. O papá... Olha, o papá tem que ir tratar dos passarinhos. Olha, não me queres ir ajudar a dar aos passarinhos? Hã? Olha, posso pôr este pintainho no chão? Então vou andar aqui que toda a tarde com ele? O resto... Vou andar aqui até ficar de noite com ele na mão? Sim. Ela disse sim. Hã? Oh Maria, anda cá. Portanto, enquanto a Maria anda aqui a aprofundar o buraco, eu vou finalmente ver se acabo de contar a história dos primeiros pássaros. Pronto. Havia até um livro, esse livro das edições Marabu, que eu acho que era Marabu, tenho quase a certeza. Aquilo era um livro muito arcaico, que simplesmente era pequenino, tinha para aí que 10 cm por 10 e devia ter aí umas 150 folhas, tantas folhas, não sei. Pronto, era tudo a preto e branco, só a capa é que não, né? E aquilo depois tinha as espécies, tinha uma breve descrição sobre várias espécies, principalmente de aves exóticas. Tinha o nome das espécies, tinha uma breve descrição e depois tinha tipo grau de facilidade de reprodução ou assim uma coisa do género. E a classificação era com uns mais, ou seja, quantos mais tivesse, tipo uma ave que tivesse 4 mais era muito fácil a reprodução. Uma ave que tivesse só um já era mais difícil. Já posso pôr o pitinho. Pronto. E era assim um livro muito arcaico. Eu desfolhei aquele livro, li aquele livro vezes e vezes sem conta. Pronto, o que só por isto já me faz crer que na altura já devia andar para aí na 3ª ou 4ª classe. Porque senão também não sabia ler, não é? Conclusão. Cuidado, rapariga. Está-me a tirar pedras a doida. Conclusão. Muitas vezes li o livro, desfolhei aquilo tudo e vi as coisas, não sei o quê. Porquê? Porque eu, como andava tão com o vício já estava com o vício dos pássaros metido no corpo e estava prestes a fazer anos. E pronto, na altura quando fazia anos, os meus avós, os meus tios ou qualquer coisa, davam-me sempre uma notita. E então eu na altura já estava com ela fisgada de assim que me dessem a notita ir comprar a ave que eu escolhesse. Pronto, entretanto na altura, claro que eu já tinha escolhido entre, ou seja, a minha dúvida era entre os mandarins, o diamante mandarim, ou os periquitos normais. Conclusão, acabei por escolher, depois de muita indecisão, lembro-me perfeitamente, até me lembro uma altura qualquer, ir a um restaurante e os gajos tinham lá um casal de mandarins dentro de uma gaiola. E eu de ficar ali deliciado a babar-me, a olhar para os pássaros. Pronto, independentemente disso, a minha escolha acabou por recair nos mandarins. Estava mesmo decidido, assim que eu fizesse anos e me dessem a notita, eu ia correr comprar um casal de mandarins. Eis que, entretanto, faço anos e oferecem-me um casal de periquitos. Eu lembro-me perfeitamente como é que eles eram. Eram um azul e um verde, ambos opalinos. Hoje em dia sei isso, né? Na altura não fazia ideia. Ambos opalinos, normais opalinos,
Só que com um pequeno problema, é que também eram ambos machos. Oh, papai, este bloco é muito feio. É muito feio? É. Pronto, conclusão, esses meus periquitinhos, e este gajo continua aqui a dormir, esses meus periquitinhos, depois eu, Papai, sai daí! na altura, pronto, um gajo andava muito a pé, e eu sabia, toda a gente tinha passas ali Sai daí! ali na zona. Aqui, papai. Oh, filha, já vai. Ah, eu vou para o outro lado? Papai, este aqui. Espera aí, aquele lado, deixa-me sentar daquele lado. Espera lá. Pitinho. O que é que se passa? Oh filho, o papá tu não deixas o papá contar uma história? Tá cá, Pitinho. Tá cá, Pitinho para o meu colo. Ah, Vai lá, papá. vou lá para onde? Tá aqui. Aí eu sinto-me ali e depois... Tá bem, tá bem. Pronto, agora sinto-me aqui deste lado. A vida do pai é muito cansativa. Pronto, e agora? Ah, ok. E seguro nele outra vez, está bem? Oh, papai, põe eu em cima da nossa mão assim, papai. Sim, ele gosta de estar assim, está bem. Eu gosto. Pronto, conclusão. Então, recapitulando, quando eu estava tão decidido a comprar os mandarins, ofereceram-me os periquitos e pronto, lá foi o meu plano por terra. Preciso de umas Que ainda por luvas. cima, com umas, Preciso de umas luvas para tirar isso. umas luvas. Oh filha, mas agora não. Ok. Conclusão. Papá. Os periquitos então eram dois machos. Eu, como andava muito a pé, já sabia ali pela zona. Na altura eu vivia em Sangalhos, né? Vivi muitos anos em Sangalhos, ou quase toda a vida em Sangalhos. E havia lá um senhor que tinha uma gaiola grande com muitos periquitos. Fui a casa. Imaginem como é que eram as coisas. Eu era um puto pai de 7, 8, 9 anos. Vou bater à porta de uma pessoa que não conhecia lá nenhum, perguntar ao homem se ele me trocava um dos periquitos. Expliquei-lhe a situação e o homenzinho, sim senhor, que trocava os periquitos. Só que então o que é que combinou? Ele disse que ele não conseguia apanhar os pássaros, só os conseguia apanhar à noite, porque não tinha camaroeiro nem nada, aquilo havia de ser a lei da bomba. E então ele disse-me que sim senhora, que lhe arranjava, que me trocava. Então pronto, lá levei eu o periquito macho ao homem. Na altura acabei por ficar com o macho azul e levei-lhe o verde. Pronto, o senhor depois mais tarde, entretanto esta andava a ver se aleija. Maria, cuidado! Eu quero tirar uma perna. Entretanto o senhor arranjou-me, foi o que calhou, era uma fêmea azul, normal. Que eu então cruzei com esse mais coisas. Entretanto, depois, a gaiola que eu tinha era uma gaiola, vocês devem se lembrar, antigamente via-se muito umas gaiolas que havia em duas cores. O que é que andas a fazer com tijolo? Havia umas amarelas e havia umas rosa. Aquilo era em madeira, aquela madeira platex ou lá que é aquilo, o contraplacado daquele roscovo. Pronto, e era uma gaiola que tinha os ninhos já incorporados e tudo. E tinha essas gaiolas tinham sempre dois ninhos. De um lado era um ninho e do outro lado era outro. E tinha uma divisória a meio. Então na altura disseram, isso os periquitos queriam bem é com duas fêmeas. Eu já não me recordo muito bem como é que foi. Sei que acabei por comprar outra fêmea. Essa parte sinceramente não me recordo. E com essa outra fêmea, então fiz o meu trio de periquitos, duas fêmeas e um macho. Só que uma delas um dia desapareceu. Hoje em dia eu sei que ela levantou a tampinha do ninho para o andar porque eu não tinha lá nada a trancar aquilo. Mas na altura aquilo para mim foi um grande desgosto. Conclusão. Esses periquitos criaram-me muitas vezes. Criei muitos periquitinhos. E hoje em dia acho que a escolha foi a mais acertada, apesar de ter sido o contrário do que eu tinha escolhido. E agora tenho que ir ver onde é que a Maria se enfiou. Até já.
então mais um videozinho rápido para terminar o dia, outra vez a conduzir, mas pronto, tem que se aproveitar o tempo. O que é que eu vos quero dizer? Pronto, hoje não foi assim coisa, foi muita conversa, muito paleio. Mas pronto, também faz parte, espero bem que vocês tenham gostado, foi o possível. Também não há assim grandes coisas que eu vos possa contar mais. Temos uma parte boa, que eu fui espreitar o ninho dos pionos e a cria ainda continua viva. Eu muito provavelmente vou tirá-la para criar à mão, assim que possível. Este é o som de um carro a ficar sem gasóleo, este pip. Em relação ao ninho dos melros metálicos, dos lamprotornis superbos, pois também são os únicos melros metálicos que eu tenho. Melros tricolores, ou lá como é que se chama. E esses aí, voltei a espreitar os ovos e continuam sem vestígios de estar calados, o que já me deixa muito azedo. Eu não tenho assim mais nenhuma novidade para vos contar. Espero que tenham gostado da minha história dos meus primeiros passarinhos, que foram então 2 periquitos, como já vos contei. Gostava de ouvir as vossas também. Escrevam aí nos comentários ou no sítio qualquer que me faça chegar uma mensagem ou qualquer coisa. Contem-me como é que foram os vossos primeiros pássaros, há quantos anos é que foi. Os meus já foi, meu Deus do céu, imaginem, isto deve ter sido para em 1900, Jesus, e 89, para aí. Agora pensem, mas só comecei mais a sério em 2004, assim mesmo a fundo. Depois eu vou-vos contando o resto da história. O que é que eu tive, o que é que não tive, o que é que já tive e o que é que já criei, o que é que não criei. Pronto, já tive algumas coisas engraçadas, tive outras que não tiveram muita graça. Depois hei de vos contar também a história da Odisseia, que foi os pássaros que me deu assim um maior impulsinho, que foi um casal de conos de peito cinzento que eu comprei por 40 €. E ainda vos digo mais, não tinha dinheiro para os pagar. Tive que os, ou melhor, eu tinha dinheiro para os pagar, só que o dinheiro ia-me fazer falta, então paguei-os com a condição de depois ir lá voltar a receber o dinheiro. Eu depois ia-vos contar essa história. Então portem-se bem, tenham uma boa noite, durmam bem e tchauzinho.